Oiê, eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E esse é o Emoções em Movimento Podcast. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. E como vocês podem ver, esse episódio ele tá um pouquinho diferente. Então, vocês conseguem ver a minha carinha e a da Laura aqui. Hoje a gente tá testando esse novo formato, vamos ver o que... Se vai ficar bom, se vocês gostam. Vocês pediram bastante o formato em vídeo, né? Então a gente achou essa forma, um jeito que também dá pra gente testar. A gente não sabe ainda, né, se a gente vai fazer todos os podcasts assim, né? A gente vai testando e vai vendo como é que é. Mas estamos fazendo esse primeiro podcast em vídeo. Me conta, Débora, como que você tá? Como que estão seus divertidamente hoje? Olha, hoje eu estou trajada de ansiedade, bem laranjinha, vim pronta já para esse episódio, né? Vim meu personagem. Já deu um spoiler aí. Já, vim pronta. E estou bem. Brincadeira de trajada de ansiedade, mas já pra gente já entrar no tema e já puxar de uma forma um pouco mais leve, né? Então, já iniciando isso, hoje nós vamos falar sobre Divertidamente. E esse é o episódio número 2 sobre ansiedade, né? E você, Laura, como estão os seus divertidamentos? Como estão as coisas aí desse ladinho da tela? Olha, eu confesso que tá frio aqui em São Paulo, então os meus divertidamente ficam tudo muito doido, assim, no frio. A tristeza, ela aparece com mais frequência. Mas tá indo, assim, na medida do possível. Eu acho que a minha base ali de controle tá tudo em ordem. Só uma pequena caída por conta do frio, mas é São Paulo, né? Daqui a pouco vai fazer calor também, então... Mas hoje eu tô de verde, né? Então acho que eu vim de nojinho. Adorei! Eu gosto muito da nojinho. Eu também, eu acho ela sensacional. Você sabia que os personagens de Divertidamente, eles têm formatos específicos? Tipo, a Alegria, o formato dela foi inspirado numa estrela. A Tristeza numa gota. O Nojinho num brócolis. Nossa, cada Divertidamente tem uma forma específica. Pelo menos eu vi teorias na internet, né? Não sei se realmente é isso mesmo. Nossa, isso eu não sabia. Eu lembro que vi também uma teoria da mistura das cores na roupa deles. Então, a Nojinho, o lacinho dela eu acho que é roxo, que significa que ela tem medo também. O Raiva, a gravata dele é roxa, azul e amarelo, alguma coisa assim. Então vai mostrando as outras emoções em cada um deles. Eu achei sensacional isso. Nossa, faz total sentido. É misturado, né? Tudo tem um pouquinho uma da outra ali. E aí, pra começar esse episódio, então, vamos explicar um pouquinho do filme. A gente vai falar, né, dessa parte 2 de ansiedade junto com o filme Divertidamente. Porque ele traz ali a ansiedade como principal... Não vou colocar como principal personagem, mas é um papel bem presente no filme, né? E fala... Divertidamente, ele tem 2, né? Tem um primeiro que foi lançado... Já fazem anos, né? Tem um tempinho já. Que ele trazia muito das emoções da Riley, que era a personagem principal, e ela era uma criancinha, então trazia ali as emoções básicas e como funcionava ali todos os processos, né, que eles chamam de ilhas. Então tinha ilha da família, ilha dos amigos, como que funcionava isso dentro dela. E já esse segundo Divertidamente, ele também fala da mesma personagem, mas em outro momento, né, que é na adolescência. Então, além dessas emoções primárias, né, que era a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e o medo, né? Isso. Além dessas emoções básicas, também entram novas emoções. Então, entram essas emoções secundárias, né, que é a inveja,
a ansiedade, o medo, o tédio, né? Tédio se fazendo muito importante ali também. Então conta a história dela passando por todas as mudanças, né? De ser um pré-adolescente ali, um adolescente. Tudo que vai acontecendo e como que as emoções vão interagindo também com o que ela tá vivendo. Então, acho que é basicamente assim, né, que é retratado. Eu acho que você falou o nome de uma das emoções erradas. Qual que você falou? Medo, e acho que na verdade é vergonha, timidez, alguma coisa assim. Ah, nas emoções secundárias. Secundárias, isso. Ah, tá, perdão, é vergonha. Não é medo, é vergonha. Corrigindo aqui. Sim, e eu acho bem legal essas emoções secundárias que eles trouxeram, porque são emoções bem presentes no nosso dia a dia. Eu acho que ainda mais o filme retrata a adolescência da Riley, né? Essa entrada na puberdade. E aí, a partir daí, vem todas essas emoções. E se a gente parar pra olhar, são emoções muito presentes na fase da adolescência. Então, a vergonha de... Ai, meu cabelo tá estranho. Ai, eu tô com uma espinha. E as outras emoções também. O tédio aumenta, porque o adolescente, ele traz muito essa falta de coragem de fazer tudo. Tipo, ai, eu tô tão cansada. Ai, mas eu não queria. Ah, mas eu quero. Então, eu acho que as emoções que eles trouxeram retratam muito bem essa fase da adolescência. E porque o filme traz essa construção, né? Desde quando a Riley nasceu até o momento presente, que é a adolescência. E aí, quanto que isso vai moldando alguns aspectos dentro dela. Uhum. E sabe, eu achei tão legal isso que você falou, né? Dessa construção das emoções com a fase que ela tava vivendo, né? Porque mostra direitinho como a ansiedade funciona. E eu achei tão legal porque a ansiedade veio muito como uma função de proteção, né? Então ela ia passar ali para um processo de mudança de colégio, mudança de time. E as amigas iam mudar de colégio, então ela ia ter que enfrentar o inesperado, então ela precisava fazer com que as pessoas também naquele ambiente gostassem dela. Então a ansiedade veio muito, né? A inveja também, o tédio, a vergonha, vieram com essa função meio de proteger ela, né? Tanto que as falas da ansiedade... não, você não pode agir dessa forma, você tem que agir dessa forma. Se acontecer aquilo, você precisa estar preparado. Então vem como uma função muito de proteção para esse momento de mudança que ela teve, né? Desse período de criança para adolescente, assim. Sim, e é bem legal isso, porque parece que naquele momento ela realmente se sente ameaçada. De, olha, as minhas amigas vão mudar de escola, eu vou ficar sozinha, estou em perigo, eu preciso criar novas conexões. E aí o quanto que ela vai agindo baseada nisso, né? Porque a ansiedade é isso, de eu vou ficar sozinha, eu preciso fazer amizade com esse novo time, eu preciso entrar no time, porque senão tudo que eu conheço vai acabar desmoronando, vai deixar de existir. E aí o quanto que vem muito nisso de proteção, de eu preciso me salvar, eu preciso fazer alguma coisa, porque meu amanhã é só incerteza. Eu fiquei pensando assim, qual é a sua primeira memória assim de ansiedade que você teve ali na adolescência? Nossa, que pergunta boa. Vai destravando, né? Total. Ai, depois eu vou até rever minha cara que eu fiz agora. Mas o que veio na cabeça agora foi algo muito parecido com a história da Riley. Eu lembro que ali na fase da adolescência, eu não tinha muitas amizades na escola. Então eu lembro que uma amiga minha, a mãe dela trocou ela de escola. Simples assim, tipo, olha, hoje é meu último dia de aula. E eu fiquei, como assim? E aí ela simplesmente mudou de escola. E ali eu fiquei muito ansiosa, porque ela era a minha única amiga de todo dia, de toda hora. E eu fiquei muito ansiosa, e eu cheguei em casa e eu comecei a chorar, e eu pedi pros meus pais me trocar de escola, e eles não queriam me trocar, porque meus irmãos todos estudaram naquela escola, todos cresceram ali, e realmente a escola é praticamente na esquina da minha casa. Então pra me mudar de escola ia dar mais trabalho pra eles, e eles não quiseram, e eu lembro, nossa, de ter ficado muito ansiosa, de
de me sentir muito insegura no sentido de, pô, e agora? Eu não tenho amigos, eu vou ter que fazer amigos. E parece que é um processo igual o que retrata no filme, de, tá, e se eu não for aceita? E agora? Eu vou ser a menina estranha, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E eu acho que essa é a minha primeira memória, assim, de ansiedade. Nossa, você desbloqueou legal, viu? Parece que é justamente esse período, né? Que você precisa se enquadrar socialmente, fazer com que as pessoas gostem de você. E aí que a gente vai ficar mais ansioso, né? Porque talvez a gente precise um pouco mais dessa proteção. Eu tô passando por uma situação de risco. Então, o que eu vou fazer frente a esse risco aqui, que é hoje a ansiedade ativa, né? Sim. Mas aí, vou devolver a pergunta, né? E a sua, Laura? Qual foi tua memória? Sua primeira memória da ansiedade presente? Então, eu tava aqui pensando, eu sempre fui uma criança muito ansiosa, assim, em falar com pessoas que eu não conhecia, assim. Sempre me gerava um pouco de ansiedade. E aí eu estudava no mesmo colégio que a minha irmã. Então, tinha os amigos da minha irmã. Então, às vezes, né, a gente se trombava no corredor e eles iam falar comigo, só que eles eram mais velhos. E aí eu ficava, e aí vinha uma ansiedade misturada com uma vergonha, né, assim como aparece no filme. Eu ficava roxa, sabe? Eu não sabia o que falar, o que responder, eu gaguejava, porque era alguém que não era do meu convívio falando comigo ali. Então, acho que essa foi apresentar trabalho também. E aí você apresenta e esquece a palavra, dá branco. Então, eram coisas que aconteciam comigo, assim, toda vez que eu tinha que me expor ao novo, assim, que as pessoas olhavam pra mim, que as pessoas falavam comigo. Com o tempo, a gente vai aprendendo, né, a lidar com isso. Mas eu lembro que durante, assim, a minha pré-adolescência era isso, sabe? Que surgia essas situações, assim. Caraca. Desde muito novinha, né? Sim, sempre tive essa vergonha. No outro episódio a gente contou, né, que eu falei de um trabalho que eu fui apresentar e que eu travei, porque eu descobri na hora que eu tinha que apresentar para várias pessoas, assim. Então eu tinha isso com a exposição, assim, né, de travar, assim, na frente de todo mundo, de esquecer, dava branco, e daí são coisas da ansiedade, né? Então, faz a gente esquecer o que a gente ia falar, faz a gente se perder na linha de raciocínio, né? São coisas, o coração começa a disparar. E o legal da gente perceber que a gente pode... É difícil a gente sentir só uma coisa, né? Então pode ser uma ansiedade ali que é junto com o medo, e no filme eles têm esse trocadilho, né? O medo fala assim, gostei dessa ansiedade, porque anda muito junto, né? E tem uma ansiedade com uma vergonha, tem uma ansiedade ali com a inveja, ou várias juntas. Então acho que no filme eles trazem isso, né? De como a gente vai sentir várias coisas ali ao mesmo tempo também. Eu ia puxar exatamente isso, quanto que tá sempre ligado, né, as emoções. E aí, tanto no exemplo que você trouxe, quanto no que eu trouxe, a gente não sentiu só a ansiedade. Era ansiedade com medo, com vergonha, com várias coisas. E isso é legal porque o filme retrata isso. E eu vi recentemente, após assistir o filme, eu vi um psiquiatra, um vídeo dele no Instagram, dele falando que ele não gostou da forma que a ansiedade foi retratada no filme. Porque a ansiedade, ela é como se fosse uma variante do medo. E aí, ele traz muito isso, que eles trouxeram a ansiedade como um personagem principal, sendo que ela é uma variação do medo. Então, eu tô com muito medo de ficar sozinha na escola. Então, por conta disso, eu preciso me proteger, pensando em todas as possibilidades de coisas ruins que pode acontecer. Então eu agi dessa forma por conta do medo que a situação gerou. Ou por conta da inveja que a situação gerou, e aí eu agi de forma ansiosa. Então ele traz muito isso, mas eu acho que tá dentro disso que a gente falou, né?
A gente não tem só uma emoção ali, é uma mistura de várias. E eu acho que também tem uma pequena diferenciação, assim, sabe? Do medo e da ansiedade. Andam juntos, né? É difícil não andarem juntos, mas o medo, ele é o medo de algo real, né? A ansiedade, ela vem de algo que é do futuro, que a gente não sabe ainda o que é, né? Então, e aí que vem essa racionalização, né? Que vem esses pensamentos de hipóteses, do que pode acontecer, porque, na verdade, é algo que a gente ainda desconhece. O medo, ele vem de algo real ali que né? Que tá acontecendo. Mas que eles andam juntos, né? Acho que o que ele falou não tem como, assim. Eu gostaria que no filme tivesse tido mais essa troca também, sabe? Do medo e ansiedade, assim. Porque realmente eles andam muito juntos. Só que aí o filme traz o medo totalmente afastado da ansiedade, né? Mas o medo faz muito trocadilho, como você falou. Tipo, a ansiedade a ansiedade saberia o que fazer nessa situação. Você não sabe a alegria. Exato. Então isso mostra o quanto que os dois se completam, né? Digamos assim. Sim. São emoções que andam sempre juntas, né? Sim. Eu acho que uma outra coisa que aparece no filme é de como a ansiedade veio e ela teve ela foi muito controladora, assim, né? Então ela chegou já falando que tinha que ser feito, que ninguém ali entendia melhor do que ela, porque ela tinha ali os planos de ação para os possíveis riscos que poderão surgir com a Riley. E como que ela tem essa função controladora, né? E como que quando a gente sente a emoção, é muito fácil ela tomar o controle de tudo. E no filme eles até trouxeram de uma forma bem didática, né? Eles pegaram todas as emoções, colocaram numa gaiola e jogaram pra longe. Né? De suprimir, assim, essas emoções, porque a ansiedade está no controle. De como a gente, muitas vezes, quando sente ansiedade, é assim que a gente se sente, né? Que ela tá no controle de tudo e que ela impacta tudo na nossa vida. Você sentiu isso vendo o filme? Sim, eu acho que principalmente porque quando a gente tá muito ansiosa, a gente não consegue, por exemplo, focar em coisas muito alegres. Então, um relato que eu vejo muito na clínica é isso de eu só consigo olhar pra isso. Então vai acontecer dessa forma e é isso e pronto. Então, o filme retrata muito isso. Olha, parece que a alegria vai pra longe, que até a tristeza vai pra longe, que só fica aquela sensação de eu preciso resolver isso. Tem tudo isso aqui, tá acontecendo, é real e eu preciso resolver isso. Então, eu achei, como você disse, de uma forma assim, muito lúdica. Eles trouxeram de uma forma assim, muito didática. Muito, muito clara ali o que acontece. E é muito real. E passa muito essa sensação de pô... Deixa eu ver como que eu falo. Essa sensação de realmente é isso que acontece. Eu não conseguiria explicar como sentindo, mas eles trouxeram de uma forma muito, muito legal como o que acontece por dentro, né? Eu acho isso, que foi de uma forma muito didática, assim, né? Como a Total. gente... É fácil a gente realmente, quando sente ansiedade, perder esse controle, assim, e tudo na vida girar em torno disso, né? E aí, pensando nisso, tem até uma parte que eles falam, né, das convicções. E que daí a gente poderia traduzir para vários linguajares aqui dentro da psicologia, mas vamos usar essas convicções que foi apresentado ali no filme. De como essas convicções, elas ficam ansiosas, né? Então, os pensamentos que a Riley vai tendo sobre ela, todos giram em torno da ansiedade. Você não é boa o suficiente, você não vai conseguir, né? De possíveis riscos que ela vai ter. Então, como que vai retratando isso no filme, né? Tudo
passa a ser em torno dessa ansiedade, assim, até o que ela pensa sobre ela começa a ser extremamente ansioso. Eu acho muito legal isso que você puxou, porque o filme ele traz essas convicções que não tinha no primeiro filme, né? E é legal que ele traz a forma que são construídas essas convicções. E aí o filme traz nitidamente a alegria descendo até a base das convicções e colocando apenas memórias alegres. Então as convicções são criadas a partir de memórias, de situações. E aí a alegria simplesmente só coloca boas situações. Então as convicções dela é formada com alegria apenas. Então a alegria seleciona muito bem. Então durante um dia ela traz convicções dentro daquele dia. Então baseado no dia, na vivência do dia da Riley, ela desce, seleciona a melhor convicção e põe lá, e aí gera uma nova convicção. E aí só alegria, né? Só alegria era responsável e podia descer lá nas convicções. E aí o filme até traz também antes da ansiedade chegar, que a alegria chama a tristeza pra ir com ela ver como que funciona. Só que ela não deixa a tristeza tocar na memória, né? Ela toca na corda que surge das convicções, que faz um som falando aquilo que a Riley falou. Tipo, nós ganhamos, um exemplo. Uhum. E aí, toda vez que toca na corda da convicção, soa aquela convicção. E aí, todas as memórias que não são boas para convicções, o filme traz que a alegria, ela criou uma máquina que joga para um lugar escuro. E aí, para esse lugar, vai toda a raiva, todo o medo, toda a tristeza, todo o nojo. E fica ali, até o início do filme fica ali, aquelas memórias não tão boas, né? E aí, quando a ansiedade toma o controle, ela faz a mesma coisa que a alegria, né? Ela só leva memórias ansiosas pra gerar novas convicções. Isso eu achei tão incrível, que é isso que a gente faz, né? E é isso que gera o processo de sofrimento. É a gente tentar jogar essas memórias num lugar obscuro para que a gente não tenha acesso. Uhum. Né? Então, a maquininha que ela coloca essas emoções e joga lá pro fundo da mente, onde ninguém vai ter acesso, onde a gente não consegue chegar. E aí, no decorrer do filme, o que acontece? Na crise ansiosa ali da Riley, aquelas memórias voltam numa intensidade muito grande, numa avalanche de memórias e coisas, né? O quanto que quando a gente foge dessas emoções, dessas memórias, que essas memórias vão causar emoções, na verdade a gente tá resolvendo o problema. A gente tá fazendo ele crescer. Quando a gente passa pelas situações e se a gente não se permite sentir e olhar para aquela situação, a gente tá aumentando o problema. Pode dar um alívio momentâneo. Vou esquecer, vou fazer outra coisa, vou me distrair. Mas volta. E aí volta numa proporção muito grande. E aí eu vi gente falando, né? Nossa, como eu queria ter essa máquina de jogar a memória do outro lado. E na verdade a gente tem essa máquina dentro da gente, né? A gente não quer olhar pra situação que dói. Então a gente joga ela pra longe. Mas aí isso vai fazer com que o problema aumente, não que ele diminua, né? Então eu achei tão incrível assim essa sacada. E como, na verdade, as convicções, isso mostra bastante no final do filme, elas fazem parte de todas as emoções, né? De todas as memórias que a gente tem. Né? Então a gente pode ter essas convicções ansiosas de eu não sou boa o suficiente, mas eu também vou ter a convicção ali da alegria, que você é boa o suficiente, e elas podem se conversar e na verdade você ter a mesma convicção ou convicções opostas ao mesmo tempo, né? Então como que isso é trabalhado também no filme, assim. Mas até porque essas convicções, elas coexistem, né? Porque às vezes você é muito boa, por exemplo, sendo psicóloga, mas talvez você não fosse ser uma boa, sei lá, cozinheira. Então coexistem.
Ou tem dias que eu vou me sentir uma ótima psicóloga e tem dias que eu vou me sentir uma péssima psicóloga. Exatamente. Né? Como que é flutuante, assim. E tentar não olhar pra isso é que vai gerar esse sofrimento. Uhum. Que eu acho que linka muito, né, com o que a gente trouxe aqui de ser contraditório. De todos esses episódios, assim, que a gente tem falado muito sobre isso, assim. Sim, até no outro episódio da ansiedade que a gente trouxe isso, só que parecia que tava muito abstrato. E aí o filme, eu acho que ele, melhor animação pra explicar muito bem como que funciona esses processos. E aí você foi falando e me fez lembrar muito de uma analogia que eu costumo fazer com os meus pacientes. Que parece que quando a gente não quer olhar para uma situação, é como se nós estivéssemos abrindo uma gaveta e colocando aquela emoção, aquilo ali dentro. E aí fecha a gaveta e vou seguir minha vida. E aí, só que tem uma hora que não cabe dentro daquela gaveta. E aí? O que nós vamos fazer? Você vai fazer o quê? Comprar um armário maior? Não dá. Não tem como. A gente só tem aquele espaço. Se a gente utiliza ele todo, ou você vai ter que abrir, olhar para tudo aquilo e aprender a lidar e enfrentar essa dor. Traz sofrimento. A gente sabe que o processo é doloroso. Só que a gente precisa encarar ele. Porque senão acontece a mesma coisa que aconteceu com a Riley. Dessa avalanche de memórias, de sentimentos, de emoções. E aí é muito mais difícil de lidar. Porque vem tudo potencializado, né? Então o filme traz exatamente no momento que ela tá tendo uma crise de ansiedade ali no momento. Porque ela tá sentindo tudo aquilo, tem toda aquela convicção de eu não sou boa o suficiente, eu vou ficar sem amiga, eu vou perder tudo que eu conheço, eu não vou entrar no time, eu sou uma péssima pessoa, e mistura tudo. E aí é muito mais difícil você separar tudo isso potencializado da forma que o filme trouxe. Uhum. Eu acho que adorei essa metáfora aí da gaveta, porque é isso que acontece, né? A gente só tem aquilo. E aí, se a gente comprar um guarda-roupa maior, na verdade só vai aumentar o problema, né? A gente não vai olhar para aquilo, né? Então, como que é sobre isso, assim? Então, adorei o jeitinho que eles contaram no filme. E aí eu acho que a gente pode falar também dessa outra parte, né, que a gente já comentou, que é da crise de ansiedade. Do que acontece numa crise de ansiedade. Então, no filme, ela traz, né, a situação no jogo, que ela acaba brigando, né, com a amiga dela no meio do jogo. E aí a treinadora fala pra ela 2 minutos, né, como um castigo do que ela tinha feito. E aí começam a vir os pensamentos ansiosos, né? Você não é bom o suficiente. Eu não lembro quais eram os outros. Você não vai ter amigos. Vieram vários pensamentos desse tipo. E aí veio, né, aquela avalanche de memórias e sentimentos ali. E aí a ansiedade que tava assumindo o controle, ela começa a rodar de forma extremamente rápida, de forma que ela perde o controle. E aí mostra que ela não tá mais ali, né? Ela só tá correndo. Até a Alegria vai tentar falar com ela e não consegue. Então mostra assim como que é esse processo de crise de ansiedade, né? O que você achou dessa cena? Eu acho que ouvindo você falar agora, me veio muito algo que também a gente escuta muito na clínica, quando a gente pergunta sobre o que aconteceu antes da crise. E aí eu ouço muitas pessoas falando, não aconteceu nada. Porque aí se a gente usar o filme dentro disso, ela poderia falar, não aconteceu nada, eu tava jogando e aí de repente eu comecei a me sentir mal e eu fui expulsa. E aí veio tudo à tona. Só que aí tem um processo, então ela invadiu a sala da diretora, leu um caminho que ela não entraria no time, e aí ela começou a jogar muito mal. Então no filme retrata como se
se a parte dela que envolve o hóquei, como se tivesse sido destruída. Então, olha, tem todo um processo que aconteceu antes, até chegar naquele momento. E aí, eu acho que vem trazendo tudo isso, sabe? Traz essa construção de passo a passo até chegar onde chegou. E aí, a cena mostra essa cena da ansiedade. Ai, particularmente, eu chorei muito nessa cena, porque eu já tive uma crise de ansiedade. Parece que aquela cena trouxe muito como que é a sensação de parece que realmente tem alguma coisa ali dentro que não para e a gente não consegue sair daquilo. Então eu acho que a cena, mexeu muito comigo. E aí o processo da alegria de tentar tirar ela dali, de retomar. E aí eu achei muito bonito também, porque a alegria ela tira daquela basezinha as convicções que a ansiedade criou, pra tentar colocar a convicção da alegria, e ela vê que não funciona. E aí, a partir dali, cria uma nova convicção, né? Foi isso? Foi. Então, cria uma nova convicção, que é a mistura de toda aquela avalanche que desceu. E a partir disso, ela começa a se acalmar. Então, essa cena mexeu muito comigo. Muito, muito, muito. Eu também achei essa cena muito incrível pela sensação que transmite, que é justamente estar fora do controle, não estar conectada com o que está acontecendo e só com o que está dentro da nossa cabeça, assim. Então, acho que, não sei se todo mundo se identificou, mas mexe, né? Porque é justamente esse processo que acontece. E você trouxe uma coisa tão importante, que é a construção disso. Né? Ela não chegou a ter essa crise de ansiedade do nada. Teve outros processos. Ela já estava num processo intenso ali de ansiedade. Ela não estava dormindo. Ela vivia ali para fazer com que as garotas gostassem dela e que ela fosse ser aceita no time. Tinha a pressão dela ser muito boa, né? E da treinadora ter chamado ela para participar dos treinos. Então tinha muita coisa acontecendo ali, né? Então me parece que ela não... Sem falar que ela não tava no ambiente que era o ambiente que ela tem costume, né? Ela tava fora do ambiente dela, que já não tem essa questão do controle também. Na minha casa eu consigo manter o controle. Agora no ambiente externo, que eu estou sendo avaliada, tem pessoas muito boas, melhores do que eu preciso ser minimamente sensacional. Sim. E como que, né, isso vai mexendo e vai fazendo. Também me parece que a crise de ansiedade foi só uma consequência de tudo que estava acontecendo, né? Que culminou ali naquela crise que é como se o corpo falasse assim, cara, não tô aguentando mais. Tá muito difícil isso aqui pra mim. E daí gerou a crise de ansiedade, assim. Então, foi bem legal. Foi bem legal no sentido da forma que eles mostraram ser bem real. E aí eu acho que a gente podia trazer um outro ponto, né? Que é a questão dos transtornos de ansiedade. Porque quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa num processo normal que todo mundo vai ter. Então, todo mundo sente ansiedade, né? Vão ter, dependendo do que acontece, né? Desses estímulos externos, a gente vai ter mais ou menos ansiedade. Mas de como, quando a gente agrava essa ansiedade num nível alto, né? Quando essa ansiedade, a gente passa a sentir essa ansiedade por muito, muito tempo, ela vai ter consequências, né? E isso pode sim gerar os transtornos ansiosos, que hoje aqui no Brasil, né, como a gente trouxe já no outro episódio, é muito grande o número de pessoas que têm o transtorno de ansiedade aqui no Brasil, que são diagnosticadas. Então, sabe como quando a gente vive nessa ansiedade também pode ter um prejuízo, né, dessa diferenciação, assim. Você foi falando e me veio muito na cabeça o quanto que a ansiedade normal, sem ser a patológica, é associada à patológica. Então, se eu assumir que eu estou ansiosa, é a mesma coisa de eu assumir que eu tenho um transtorno de ansiedade. E aí, uma coisa é diferente da outra. Só que parece que para as pessoas é a mesma coisa.
de se eu assumir que eu sou ansiosa, eu vou ter que tomar medicação porque eu não consigo lidar com isso, eu não sei o que fazer, não sei qual é o próximo passo. Então eu vou esconder tudo isso, que aí é jogar para aquele lugarzinho obscuro, e aí isso vai potencializando e realmente, se não for tratado, pode pode chegar a vir ser um transtorno. Só que tem um processo até acontecer isso. Então, só que o quanto que parece que uma coisa é muito associada à outra, sem ser. A gente patologiza os processos que fazem parte, né, da nossa experiência enquanto seres humanos, assim. Então é importante a gente saber, né, que isso vai existir, assim como o medo, por mais difícil que seja sentir o medo, a ansiedade, eles estão presentes e eles vão acontecer, né? A gente nós nem estaríamos aqui, sabe, falando e tendo a vida que a gente tem se não fosse o medo e a ansiedade, né, para nos proteger de possíveis riscos, assim. Então, no filme traz isso no final, né? Que eles acham ali uma função para ansiedade. Então a Alegria fala assim: tem alguma coisa que a gente precisa se preocupar? Ela fala com a prova de espanhol que ela precisa estudar porque ela precisa tirar uma boa nota. Então, assim, mostra que a ansiedade ela vai ter o papel dela. Não adianta também a gente suprimir e achar que a gente não vai ser ansioso em nenhum momento da nossa vida, né? Mas, na verdade, é o saber lidar, né? E aí, quando, sim, essa ansiedade tá num nível maior, e a gente pode trazer diversos fatores, né? Um que você trouxe, outro ali que tem uma correlação também da genética, do ambiente onde você nasce, né? Então, a gente pode ir trazendo vários fatores, assim, que a gente vai olhar para esse sofrimento e vai ver que realmente a gente precisa ir ter um tratamento, e daí pode ser um tratamento psicológico, psiquiátrico, os dois juntos, né, para lidar com essas questões. Mas trazendo um outro ponto também, o quanto que na sociedade que a gente vive tem aumentado esses transtornos, né, principalmente o transtorno ansioso. Então me parece que o jeito que a gente tá levando a vida, a forma, sabe, tudo, a gente falou um pouquinho, né, da romantização do cansaço, da crise dos 20, então a forma que a gente tem levado a nossa vida também abre caminhos pra gente acabar desenvolvendo algum transtorno ansioso ao longo da vida também, né? Sim. Eu acho muito legal que, por mais que os nossos temas foram todos pensados, mas a gente não casou eles para trazer assuntos tão similares, né? Eu acho que são assuntos que mexem com a gente, mas pensando agora, tá tudo muito envolvido, né? Enquanto a quantidade de estímulos que nós temos para nos tornarmos pessoas mais ansiosas. Então a gente romantiza o cansaço. Parece que a gente está numa corrida porque estamos chegando próximo dos 30, estamos chegando próximo dos 40 e assim vai. E quanto que isso vai trazendo a gente para esse lugar de ansiedade, né? De tô atrasado, preciso dar conta. E parece que a gente tá o tempo todo correndo riscos. Então, quanto que isso potencializa essa ansiedade? E é uma sociedade inteira assim. Então, não tem como não adoecer. Sim. Não tem como. A gente precisa aprender a lidar com isso também, né? E achar formas mais saudáveis, mas no ponto de vista do geral mesmo, sabe? Saudável quando a gente fala no mental, quando a gente fala de qualidade de vida, de viver a vida. Tem um outro ponto que esse a gente não consegue controlar, que é justamente da desigualdade social, dos diferentes tipos de trabalho. Então a gente ainda tem trabalhos que tem jornadas surreais, né? Sim. Então quanto que isso também é adoecedor. Então da gente, enquanto sociedade, também revisitar alguns pontos, né? Sim, eu costumo falar muito para alguns dos meus pacientes que eu sei que tem jornadas de trabalho mais intensa, que tem menos momentos de prazer. Eu sempre costumo falar para eles buscarem alguma coisa boa na semana. Então, algo tipo um pontinho de paz. Porque não dá para eu propor algo muito grande se a realidade daquela pessoa não cabe.
Então, tipo, olha, o que te faz bem? Seja uma coisa muito simples de, sei lá, comer uma pizza de X sabor, mas aquilo ali vai ser teu momento de paz, de lazer, de recarregar. Então, se vai te fazer bem, faça. É tirar 2 horas do meu dia pra assistir um filme na Netflix uma vez na semana. Então, se vai te fazer bem, faça. Porque a gente precisa recarregar. A gente tá muito atropelando muitas coisas. Então, tempo livre olha, eu preciso fazer isso, porque tal coisa e não sei o que, e aí gera essa ansiedade e a gente não para, não descansa, a gente tá o tempo inteiro produzindo. Isso é adoecedor. Então eu sempre proponho essa pausa de, olha, se reconecta, faz alguma coisa com você e por você. Porque a gente precisa. Acho que isso é super importante, assim. Mas também tem outro ponto que eu não sei como que é isso pra você, mas pra mim é extremamente frustrante, assim. Que são coisas que não tem como a gente até ajudar na terapia, não tem o que fazer. Que é justamente quando a pessoa chega e fala sobre passar muito tempo no transporte público. Então tem gente que demora 2 horas pra chegar e o quanto isso é exaustivo, né? Se a gente pensa que tem os horários de pico, pelo menos, né, aqui em São Paulo, que enche, lota de uma forma absurda e a pessoa tem que passar 2 horas ali e chega em casa, e daí também tem os problemas financeiros, e daí tem, sabe, uma bola de neve que às vezes me frustra muito, sabe? De não poder ajudar, assim. Não sei como que é pra você isso, mas são coisas que a gente fala de saúde mental, né? Então a gente precisa minimamente que a pessoa esteja bem, mas tem alguns contextos que é difícil a gente mudar, assim. Sim, total. Acho que a palavra que você trouxe é a definição, frustração. Porque não tem o que a gente pode fazer, o que a gente possa fazer, ajudar em situações assim. Só que eu acho que até nisso a gente consegue sentir um pouquinho dessa frustração de como é pra essa pessoa também. Compartilha, né? Total. A humanidade compartilhada. Então é isso, eu acho que a gente conseguiu, né, passar por alguns aspectos da ansiedade do filme Divertidamente. Tem alguns spoilers aqui. Acho que a gente devia ter colocado isso no começo, né? Sim. Mas acho que a gente conseguiu trazer, né, como que funcionam também esses processos e como que a ansiedade, a gente tem vivido ela cada vez mais na nossa sociedade, né? Uhum. Sim. Teremos indicações nesse episódio? Eu acho que esse episódio foi uma grande indicação, né, do filme Divertidamente. E eu tenho uma música pra indicar, que é uma música da Luísa Sonza, que chama Principalmente Me Sinto Arrasada. Que é uma música que ela fez... A música imita uma crise de ansiedade, né? Então no começo é uma fala acelerada, aí a respiração que fica... Dá pra ouvir a respiração dela, que fica um pouco mais forte. Aí depois vem uma parte mais tranquila, que é a parte que passa. Então ela vai imitando muito como que funcionam esses processos, assim. E até os dizeres dela, né, de... levanta daí, ou de se colocar pra baixo, ou de... Então, imita muito bem como a gente se sente numa crise de ansiedade, né? Maravilhosa essa música. E mais uma coisa mais uma indicação que é bem lúdica, né? Tanto o filme quanto a música retratam muito bem como esses processos. E quem não assistiu ainda o filme, eu super indico. É um filme muito bom. É uma animação, né? Então automaticamente a gente pensa que é um filme pra criança, mas antes de iniciar a gravação do episódio, eu estava comentando com a Laura que eu não acho que é um filme pra crianças. Acho que todo mundo devia assistir. Então, se você ainda não assistiu, assista. Você vai gostar muito. Espero que gostem, né? E assista. Se você não gostar, indica pra alguém e fala assim, olha, assiste aí. É isso. Terminamos por hoje, Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast.
e até quinta-feira. Tchau, tchau!